Mas Padre Kolbe não queria privilégios mais uma vez, né? É porque ele era muito doente também, né? Isso mesmo. Ele tinha uma humildade muito grande, né? Então ele diz o seguinte, olha, quando imploravam para que ele ficasse, ele dizia o seguinte, não, eu vou com vocês, né? Eu vou com vocês. E quando aquele frade queria ir no lugar do Padre Kolbe, o que Padre Kolbe respondeu? Você vai ser mais útil para mim aqui. Exatamente. Ao serem levados, eles eram levados por caminhões, né? O Padre Kolbe, todos estavam juntos nesse caminhão e ele estava sereno. Sereno. E uma coisa que é muito importante que ele fala, ele sempre frisava que aquilo era uma missão. É, isso mesmo. Tanto é que mais na frente, já vamos dar um salto, né? Quando eles estavam indo para a Alemanha, ele fala assim, talvez a Imaculada quisesse que a gente fundasse uma Nepomuclanov na Alemanha. Olha só o espírito desse homem, né? Sendo que eles estavam sendo levados para a morte e ele via nisso uma providência da Imaculada. Mas aconteceu um fato muito interessante antes disso também, Rafa. Porque quando o caminhão passou por Częstochowa, porque Częstochowa é onde tem um santuário, né? Dedicado. O Santuário Nacional de Nossa Senhora Częstochowa. Aí é nas Gora, né? E ali, quando eles viram a cúpula da igreja, a torre da igreja, quando o caminhão passou perto e eles viram apenas a torre da igreja, eles se encheram de uma alegria completamente, né? E a partir daí eles olharam para a torre da igreja, para a cúpula da igreja e ofereceram aquele momento, né, à rainha da Polônia. Ofereceu o destino martirizado deles, né? A rainha da Polônia. É um fator muito importante que nos impressiona muito ler. E no caminho muitos moradores ajudavam, né? Dando comida, água, essas coisas assim. Porque eles viam que era uma guerra. Todos já sabiam que estava em guerra. Então eles queriam ajudar de alguma forma os prisioneiros. A solidariedade do povo. Alguns frades ficaram doentes. E aí Padre Kolbe age mais uma vez como uma mãe. Solidariedade. Uma ternura impressionante em relação àqueles frades doentes, né? O que o Padre Kolbe faz? Então ele pediu para que pudesse preparar um lugar mais confortável para deitar aqueles doentes. E olha só que isso, a bondade contagia, né? A gente, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas no tempo que nós estamos gravando, nós vivemos uma pandemia do Covid-19, coronavírus. E até esses dias o Padre Toninho falou na homilia, por que não uma pandemia do amor, né? O amor contagia e contamina também, falando. Exatamente. Padre Kolbe fazendo isso, buscando o lugar mais confortável e tudo mais, os outros irmãos também viam. Então eles tiravam o casaco, davam o Padre Kolbe para ajudar aquele irmão, e o Padre Kolbe, ele mesmo, cuidou daquele irmão que estava doente. Aí eles prosseguiram o caminho, né, e teve uma parada já, parece que já chegando na Alemanha, eles olharam na janelinha do trem e viram um caminhão de água potável. Né? Essa cena é muito, muito triste, né? Muito forte. E aí eles pedem, Padre Kolbe, então ele pede a um dos oficiais ali fora, né, um pouquinho de água para eles beberem. E aí veio uma resposta, não vamos dar água para esses poloneses, para esses porcos poloneses. Né? Que eles morrem. Porque geralmente os alemães sempre colocaram esses apelidos, né, nos poloneses, no tempo de guerra, né? Era tido como pessoa suja, como, sabe, uma humilhação, sabe? Porque chamar o de porco é uma grande humilhação, né? Naquele tempo ali. Teve momentos também que eles foram ajudados. E no meio desses soldados alemães, existia também aquelas pessoas que eram pessoas generosas. Solidárias, né? Era pessoa solidária. Por exemplo, ele disse que uma vez, em uma das estações, andando mais um pouco, então tinha um soldado disposto a dar água para eles, né? Mas quando ergueu até a janela, recorda que lá do outro lado o superior gritou: por que vocês vão dar água para esse porco de novo? Eles estão destinados ao extermínio. Exatamente, entendeu? Então veja que interessante essa situação. Só que mais na frente ele conhece quando ele chega no campo de concentração, eles são divididos por tendas, né? E em uma dessas tendas tem um comandante chamado o Sargento Sturr, né? E ele era um protestante, né, de Berlim.
Desde quando eles permaneceram no campo de concentração de Antitz, que era um nome alemão aí, né? Padre Kolbe tentou se aproximar, porque ele via que ele era um homem. Padre Kolbe era muito sensível, então ele via quem era bom, mas ele tinha sensibilidade também para perceber, né? O jeito das pessoas, quem era bom e quem era mal. Né? E ele viu a bondade nesse sargento. Exatamente. Né? Então, e esse sargento, muitas vezes, ele dava algumas ajudas para Maximiliano Kolbe, não só para ele, mas e é bom a gente frisar um negócio aqui, que quando o padre Kolbe pediu uma ajuda, ele não pedia ajuda para ele, para o grupo de frades. Ele era para todos os prisioneiros. Se ele ganhasse alguma coisa, ele dividia em todos. E esse sargento não só ajudava eles com algum alimento a mais, mas ele também pedia oração e rezava também por eles. Isso é muito bonito. O padre Kolbe, ele sempre mostrava uma boa vontade genuína para esse sargento e para todos os seres humanos. Ele sofria vendo o ódio que as pessoas depositavam uma nas outras e ele não queria isso. Tanto é que muitas vezes ele intervinha em alguma briga, ele queria saber por que estava acontecendo esse ódio, porque ele queria paz e reconciliação sempre. E tinha uma frase, tinha uma situação muito interessante, né? Se você quisesse ofender o coração de Kolbe, era falar mal da mãe do outro, né? Era falar mal da mãe do outro. Então, várias vezes, o padre Kolbe teve que fazer muitas intervenções, né? Porque às vezes um brigava com o outro e aí falava mal. Atacava a mãe. Aquilo machucava profundamente o coração de padre Kolbe. E ele intervinha e ele falava assim: não lhe é permitido caluniar sua mãe. É um respeito muito grande. Respeito porque a palavra mãe, né, Rafa? Por mais que... Não é só uma palavra, não é um sentimento. Um sentimento de amor, um respeito muito grande aí, né? E também outro relato, né? Que diz assim, que 2 prisioneiros começaram a brigar, um deles fez algumas observações sobre a mãe do outro, e padre Kolbe aproximou-se e imediatamente disse: isso não é jeito de falar da maternidade. Isso é, mais uma vez demonstrando, né, esse cuidado e esse carinho com a mãe. Existia também os fatos, né, porque no desespero, então, as pessoas tentavam fazer de tudo, né? Uma vez, um prisioneiro tentou roubar um balde de sopa. Né? De fato, roubou, né? Roubou. Padre Kolbe, então, olhou aquela situação, né? Ele ficou muito machucado com isso e disse assim: isso não é justo o que você está fazendo. Só que aquele prisioneiro roubou o balde de sopa para guardar, escolhia para ele. E o que Padre Kolbe fez? Mandou ele distribuir a sopa entre todos que estavam presentes ali. O sentido de justiça, né? o que é certo, mesmo diante do desespero, né? Ele mostrava que não tinha que aproveitar daquele momento de desespero para cometer injustiça ou alguma coisa errada. E ele também, quando ele recebia a sua ração, né, que é assim a comida que eles recebiam chama ração, ele dividia muitas vezes toda a sua ração com os outros prisioneiros que estavam ali com ele. Então, mostrando uma generosidade muito grande que Padre Kolbe tinha. Então, sempre que Padre Maximiliano percebia o irmão sofrendo de fome, partilhava do seu pão com ele. Isso fazia com que ele, o sentimento de apaixonado por Deus, né? Porque essas coisas é que movia o coração dele, né? E é interessante que no campo, né, todo mundo sofria, né, por fome e frio. Quando dormia no chão, sobre o feno, debaixo das tendas, já estávamos em um novembro gelado e cheio de neve, né? E eles não tinham nem água para beber. Gente, só que tristeza. Fazia 3 meses que eles não trocavam a roupa de baixo. Nossa, imagina e os insetos aproveitavam daquela situação ali, sabe? As imundícias atormentavam. E tudo isso, gente, graças ao Padre Kolbe, ele aguentava tudo, suportava tudo com alegria. Com alegria. Isso mesmo. Ele sentia que era um jeito de demonstrar amor a Deus. Olha, isso é muito bonito. Foi nessa ocasião que o Frei Ferdinando, que está relatando isso, ele fala assim: foi aí que eu anotei sua afirmação, que certa tristeza invade até a alma mais ardente
quando percebem que no céu não poderão mais demonstrar seu amor a Deus sofrendo por Ele. Então, porque no céu não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais lágrima, então só poderia oferecer isso aqui na terra. Uma outra observação muito bonita que a gente pode fazer também, ligando a esse pensamento, é uma frase que Padre Kolbe sempre tinha consigo. Ele dizia o seguinte: